E aí, pessoal, beleza? Então, eu tô divulgando esse vídeo aqui. Foi uma palestra que eu fiz especialmente a pedido da professora Cláudia, da UFGD. Mas aí eu resolvi publicar aqui nesse canal também para todo mundo do Code for the Win, do como criar um app poder acompanhar. Espero que vocês gostem. Eu fiz ela baseada nas perguntas dos alunos da UFGD, tá bom? Abraço. Então, eu vou passar a fala para o Felipe, senão eu começo a falar demais, que é o meu defeito, tá? E, Felipe, muito obrigada. Eu acho que, assim, como eu disse, assim, eu tenho um respeito muito por você, por tudo que você significa na área, por tudo que você buscou, pelo aluno que você foi. E assim, Felipe, seja bem-vindo, né? E se sinta à vontade. Obrigado, professora. Obrigado pelas palavras. A gente já se conhece até antes da faculdade, né? Então a gente conhece bastante tempo. Vamos começar, galera. Então aqui o que eu queria dizer primeiro para vocês é que aqui a ideia é ser um bate-papo, tá? Vocês vão ver que a apresentação lá tá super informal. Eu tentei ser o mais prático possível, porque eu acho que é muito ruim vir aqui e falar, você tem que se preparar ou falar essas palavras genéricas que ninguém sabe o que significa, né? Então eu até tentei colocar umas perguntas para vocês conseguirem se testar e ver, tipo, será que eu tô pronto? Será que eu não tô pronto? Então eu vou falar um slide e vou dar alguns exemplos. Vou falar um slide e vou dar alguns exemplos. Então, para vocês terem um ponto de vista mais prático do que eu estou falando. Não vai ser super profundo, porque acho que não é a ideia aqui. A ideia aqui é a gente bater papo. Então, vai ter tempo de vocês perguntarem, tá? Então, tipo, não precisa esperar o fim. Eu sei que vocês estão tímidos ou estão ainda meio dormindo, mas quando precisar, pode usar a ferramentazinha de levantar a mão aqui, ou pode simplesmente abrir o microfone e falar, não tem problema nenhum. E é melhor que vocês falem. Se vocês não falarem nada, provavelmente a apresentação vai durar uns 15, 20 minutos. Se vocês falarem, perguntarem, a apresentação vai durar mais. E para fazer essa apresentação, eu usei as perguntas que vocês mandaram para a professora Cláudia. Eu não peguei todas as perguntas, porque tinha algumas que eram de outros contextos. Então, no final, se tiver alguma pergunta que eu não respondi, eu tentei responder quase todas. Eu acho que as da professora eu acabei não respondendo, porque elas eram um pouco mais abertas. Então, a gente pode voltar nelas no final, que era meio difícil de encaixar em alguma sequência aqui na apresentação, tá bom? E aí, só para um último aviso antes de eu começar de fato a apresentação, eu sou um desenvolvedor e lidero desenvolvedores, então minha área de atuação dentro de tecnologia, ela é bem focada em criação de produtos ou projetos. Então, eu não sou só desenvolvedor, né? Hoje eu sou CTO de uma empresa, já tenho uma empresa que eu fundei, que é minha, então eu tenho várias coisas que no decorrer do papo a gente vai conversando. Então eu posso ajudar em outras áreas, mas, por exemplo, se você for fazer perguntas da área de redes, não é minha especialidade, por mais que eu já tenha feito servidores em rede, clusters e tudo mais, fosse responsável por um cluster grande recentemente, mas eu não sou o cara para você perguntar coisas de redes. Então, talvez, se você quer ser uma pessoa de redes, essa apresentação nem tudo vai se aplicar. Mas eu acho que tem uns conceitos que servem para todo mundo, mas por isso que eu coloquei o nome aqui um pouco diferente do que a professora colocou, só para ficar claro para quem ouve que está ouvindo de um desenvolvedor e não de um profissional de outra área dentro de tecnologia. Então eu estou falando desse mercado de desenvolvimento de software, não estou falando de TI como um todo, porque TI tem uma série de áreas aí dentro. Mas vamos começar que já estamos com muita introdução. E eu vou começar direto, uma das perguntas que mais tinha lá era o que eu preciso saber. Então, dessa perspectiva de mercado, de como entrar como desenvolvedor, então eu acho que tem algumas coisas bem básicas que a gente precisa começar por aí. E aí eu vou dar alguns exemplos também. E aí, mais pra frente eu vou falar de faculdade, mas vocês vão ver que essas coisas se conectam. Então, assim, o que você precisa saber mesmo hoje, que eu vi que quase, acho que 50% das perguntas era isso, né? O que eu preciso saber? Estou preparado? Não estou preparado? Faculdade me prepara? Não me prepara? Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, a gente tem, para começar, muitas vezes parece que é besteira isso na faculdade, principalmente para quem já está no terceiro, quarto ano, é lógica e algoritmo. Então, por mais que seja um conhecimento bem básico mesmo, então aqui eu estou falando de lógica e algoritmo básico mesmo que vocês veem na faculdade. Isso é muito importante. Hoje, vocês que estão aqui, já vou começar a falar um pouco da diferença de quem faz faculdade e quem não faz, vocês têm um diferencial, porque vocês têm um tempo maior de exposição a essas disciplinas. Quando o pessoal que está formando hoje, não sei se já ouviram falar do termo bootcamp. Quem já ouviu falar do termo bootcamp? Ninguém nunca ouviu falar? O Carlos já? O Paulo já? Você quer falar, Paulo? Só levantou a mão, né? Ela até fez um recentemente. Então, bootcamp é uma forma muito mais enxuta e muito mais rápida de colocar alguém no mercado de trabalho. Então, esses bootcamps eles estão se tornando cada vez mais populares. Nesses últimos 4 anos no Brasil, acho que isso cresceu muito. E depois, mais pra frente, pode até falar de bootcamp mais também. Só que os bootcamps, normalmente, eles são de 6 meses, 1 ano ou 3 meses. Então, essas pessoas que passaram pelo bootcamp
Qual é a desvantagem delas? Elas veem muito conteúdo num espaço de tempo muito curto. Vocês na faculdade, talvez vocês não vejam tantos conteúdos tão atualizados com o mercado de trabalho, só que vocês têm um tempo de exposição muito longo com lógica, algoritmo, esse tipo de coisa. Então, a tendência, lógico que isso aí depende da dedicação de cada um, é que vocês saibam muito mais de algoritmos e lógica do que a galera do bootcamp. Então, esse é um diferencial que eles vão ter que correr atrás depois, mas ao mesmo tempo vocês vão ter que correr atrás da parte mais de mercado. Então, a gente fala trade-off, né? Nunca dá para ter tudo. Então, você perde de um lado e ganha de outro. Então, a faculdade você fica com a base mais forte e no bootcamp você fica com as tecnologias de mercado mais forte. E tem prós e contras em ambas as abordagens. E aí, depois disso, de saber lógica e algoritmo, precisa saber programação muito bem. Então, no final, eu vou até falar um pouco do como criar um app, mas uma abordagem que a gente está usando lá é fazer baseado em exercícios. Então, você resolver problemas para você treinar a programação de verdade e não ficar simplesmente só estudando, porque programação é um ato de prática, né? Você precisa fazer. Não tem como você ficar só no livro que você não vai ser um bom programador só na teoria. Então, essa é uma outra coisa importante. A gente precisa ter, para trabalhar no mercado de TI em geral, um pouco de conhecimento de Bash e Shell, então terminal em geral. Então, como que eu manipulo um arquivo, como que eu mudo de pasta, essas coisas têm que ser natural para todos vocês. Tem uma coisa que quando eu estudava, por exemplo, nem era tão popular ainda, mas que agora é regra em todas as empresas, que é o Git, né? O Git é uma ferramenta de gestão de código para você não perder as mudanças que você está fazendo. Depois eu posso dar um exemplo também. E SQL básico, manipular alguma fonte de dados básica, e CSS básico. Então, acho que essas coisas, é o básico do que vocês precisam saber. E aí eu vou tentar dar alguns exemplos para vocês até se perguntarem se vocês sabem ou não algumas dessas coisas. Então, por exemplo, lógica e algoritmo, para a gente ir para um mundo mais real. Então, por que a gente precisa disso? Né? Para a gente resolver o problema rapidamente e não ficar pensando muito tempo na hora de fazer condição. Então, quem está muito acostumado a programar, consegue tomar essas micro decisões em frações de segundo. Quem não está, acaba ficando tipo 10, 20, 30 minutos pensando numa condição simples. Por quê? Porque essa pessoa tem um QI mais baixo ou não? Não tem nada a ver com QI. Então, eu não sou do grupo que acredita que só algumas pessoas podem programar. Eu acredito que todo mundo pode programar. A diferença é quanto cada um estudou. Então, se você treinar muito, você vai ficar muito rápido. E aí, um exemplo aqui para trazer para esse mundo real, porque aí eu quero que vocês vão pensando, eu conseguiria fazer isso? Eu não conseguiria fazer isso? Então, como que você insere um documento no banco de dados apenas se ele não existir? Então, assim, tem uma série de formas de fazer isso, algumas formas até usando recursos do banco de dados, mas é só um exemplo é uma lógica que você vai ter que fazer. Então, você pode fazer com uma condição, você pode fazer com um ternário, você pode fazer isso com JavaScript, que ele tem uma forma de comparar a condição um pouco diferente, que ele executa um dos lados quando ele termina. Então, todos esses detalhes, essas nuances de como resolver uma coisa simples, que é inserir no banco de forma condicional, envolve lógicas e algoritmos que você precisa saber. Então, se você está achando essa frase meio confusa, não veio na sua cabeça uma forma de fazer esse código, provavelmente você ainda vai precisar exercitar um pouquinho a sua lógica e os seus algoritmos. Outra dica básica aqui, uma provocação também aqui. Então, eu não sei hoje como vocês estão programando, que tipo de desafios vocês estão resolvendo, mas provavelmente vocês estão colocando if-else em um monte de lugar. Então, hoje em dia, a gente evita muito, é muito raro eu escrever um else, por exemplo. Então, tem formas mais fáceis da gente fazer o código, que a gente consegue cortar o fluxo mais rápido e com isso a gente faz uma legibilidade melhor. Então, pense comigo, eu tenho o if-else, ele vai criando uma árvorezinha de decisão. Então, se eu tenho uma série de ifs e else pelo meio do meu código, quem está lendo precisa ficar seguindo essa árvore de decisão. Só que muitas vezes o código que a gente faz no mercado, ele é gigantesco. Então, essa árvore de decisão, se ela for muito grande, ela fica inviável de você manter em memória. Na sua memória, não estou falando da memória do computador. Então, você se perde no código. Então, fica um código difícil de ler. Então, por exemplo, essa é uma dica interessante. Quando você já está com esse feeling assim, mais apurado de como programar, você consegue fazer códigos praticamente sem else. Por quê? Você vai extraindo em funções menores e assim que você consegue tomar uma decisão, você já retorna o valor. Então, você não vai se prolongando. Isso é só um exemplo, mas que para mim é programação básica. Mas hoje é bem comum ainda ver profissionais com muitos anos de mercado que ainda fazem códigos como faziam lá em Algoritmos 1, estrutura de dados, eu não sei o nome das disciplinas, mas que faziam lá no comecinho. Então, essas coisas a gente tem que amadurecer, né? A gente tem que fazer código que é mais legível, que é mais fácil de entender. Então, isso também é importante no mercado. Aí, Bash e Shell, para também dar um exemplo, a gente tem que se virar no dia a dia. Então, você sabe matar um processo, por exemplo, usando o terminal?
Você sabe ir lá buscar um processo que está rodando com um determinado nome e consegue matar ele? Eu faço isso quase todo dia. Então fala, mas todo mundo tem que fazer isso? Não, mas é normal, tipo, tem hora que você fecha uma janela e o processo fica rodando, tem hora que tem alguma coisa lenta e você não sabe o que é. Então, você fazer isso via mouse, muitas vezes não dá. Muitas vezes o processo que a gente roda é um processo que não mostra no sistema operacional. Então, são coisas simples. Para quem usa o Windows, hoje o Windows está cada dia mais parecido com o Linux, né? Até tem um Linux que roda dentro do Windows hoje. Então, você consegue também aprender a usar terminal mesmo estando no Windows. E aí é melhor usar um terminal baseado em Unix e não usar o do Windows mesmo, o MS-DOS lá, porque o gap é bem grande das formas que são os comandos. Falar um outro exemplo, devo dar uma pausa para vocês tentarem mandar algumas perguntas sobre isso, depois a gente vai continuar. Então, ainda sobre Git, né? Então, como que a gente consegue manter as coisas organizadas, né? Eu até coloquei branches aqui, mas talvez vocês nem conheçam o conceito de branch, mas branch é você conseguir dividir seu código em vários caminhos. Então, eu estou aqui programando, vamos supor, no que já vai entrar no servidor em produção, que a gente chama, né? Quando já é um ambiente real de rodar o código hoje, mas o Carlos, que é o único que está com a câmera aberta, por exemplo, ele está trabalhando numa branch fazendo uma outra coisa. Em algum momento a gente junta tudo isso. Então, você consegue, por exemplo, estar no meio de uma tarefa e chegou uma tarefa urgente para você fazer, você guardar esse trabalho numa forma temporária. Então, o Git ele tem um comando chamado stash para fazer isso. Então, você é familiar com o stash, tirar do stash? Como que você trabalha hoje isso com essa ferramenta? Essa ferramenta, ela hoje é obrigatória no mercado, todo mundo usa. Então, não sei se na faculdade já estão ensinando, mas a gente precisa saber usar, senão é muito difícil de programar. Vou fazer uma pausa aqui, vou voltar aqui o slide, que eu queria saber assim, eu dei um exemplo, não de todos, mas de quase todos ali, e aí eu queria saber se do que eu fui falando, surgiu alguma dúvida, surgiu alguma questão, não técnica do Bash mesmo, mas tipo, surgiu alguma dúvida de, putz, mas eu preciso mesmo saber isso, ou o que mais que eu preciso saber? Vamos lá, gente. Quero que vocês façam perguntas. Na próxima, se nessa não tiver, na próxima vai ter que ter pelo menos uma, hein? Não tem nenhuma dúvida até agora? Ó, o Guilherme escreveu aqui. O Guilherme falou sobre a redução de elses. A gente pode até fazer um código aqui. Deixa eu abrir aqui. Não sei se vocês sabem, mas o VS Code ele tá agora com... Dentro do browser é só você colocar isso aqui. Essa é uma ideia da Microsoft que ele já... Eu não uso muito no browser, então talvez eu vou me perder aqui, mas deixa eu tentar qualquer coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo criar um ponto .js aqui. Ixi, não está deixando eu criar? Ah, criou. Select a language. Eu nunca programo no navegador, tá, gente? Mas vamos lá. Então, por exemplo, se a gente... Vamos supor... Você quer dar um exemplo, Guilherme? Ou você quer que eu pegue um exemplo qualquer aqui? Guilherme? Você está sem microfone, Guilherme? Se quiser abrir a câmera. Vergonha de falar no microfone. Ah, beleza. Não sei de nenhum exemplo no momento. Vamos pensar qualquer coisa que exija alguma decisão, né? Então, deixa eu tentar pensar a última coisa que eu fiz. Ah, aquele exemplo que eu falei ali de adicionar alguma coisa no banco ou não. Então, vamos fazer aqui um código... Vou até fazer em português para ficar mais simples. Mas vamos fazer aqui o código adiciona no banco. Então, a gente só quer adicionar, vamos chamar isso aqui, deixa eu dar um zoom aqui, acho que vai dar certo. Será que eu consigo fechar esse cantinho aqui? Beleza, então a gente vai receber um documento aqui e a gente vai adicionar no banco. Qual que seria uma forma de fazer bem comum? Então, a gente poderia tentar ver se ele já está no banco. Então, eu vou pegar documento BD, que já está no banco. Aí eu vou fazer, vamos supor que a gente tem uma coleção aqui do Mongo. E aí eu vou fazer um find one. E aí eu vou passar um documento.nome. Vamos supor que eu estou buscando pelo nome. E já misturei inglês aqui. Normalmente a gente programa em inglês, tá? Mas eu vou programar em português aqui. Beleza. Então, se esse documento existir no banco, ele vai ser recuperado aqui pelo nome dele. Tudo bem. Aí eu vou fazer uma condição aqui. Se o documento existe no banco, eu não vou... Vamos pôr altera no banco. E aí eu vou pôr aqui o documento... Pronto. Só falar altera para ficar mais fácil para eu fazer aqui o exemplo. Então, eu vou alterar alguma coisa no banco, tá? Eu vou ver se ele já tem. Se ele não tiver, eu já vou adicionar. Então, se ele tiver, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa coleção, vamos supor que é uma coleção do Mongo, e vou fazer um update. Aí, provavelmente, é melhor eu fazer por ID, porque vai ser mais seguro. Então, eu vou passar o ID aqui, e aí vou dar um set, e vou pegar e vou desconstruir tudo que está dentro desse documento para atualizar. Não se preocupa com o Mongo aqui. E aí, se não tiver no banco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inserir, né?
Então eu vou pegar aqui, vou pegar essa coleção. Esse código aqui é exatamente o código para fazer isso no MongoDB mesmo, tá? Não tem, é sempre, se você fizer exatamente isso aqui, vai funcionar. Mas aqui, obviamente, eu só estou rodando um arquivo. Então, o que eu fiz aqui? Se ele já está no banco, eu faço um update. Se ele não está no banco, eu faço um insert. Só que aí, vamos supor que a gente tem uma outra regra, que a gente tem que fazer alguma outra coisa antes. Então, a gente tem que fazer um cálculo, por exemplo. Aí eu vou ter que fazer o cálculo aqui. E aqui também. E aí eu começo a ficar com esse if else, um monte de condição aqui. Ah, mas se eu for inserir, eu tenho que pegar uma outra coisa numa outra tabela se acontecer tal coisa. E aí vai ficando confuso. O que eu quis dizer ali com evitar o if else? Aqui, vamos supor que essa função, ela espera de volta o ID do documento, tá? Então eu tenho que retornar o ID do documento. Então, além disso, eu ia ter que pegar aqui, eu ia ter que, por exemplo, criar um ID aqui. No começo eu não sei qual é o ID. Eu pego o update aqui. Ah, deu update? Beleza. Então, eu vou pegar o ID do documento que já estava no banco, porque eu não vou mudar esse ID. E aí, aqui no insert, no Mongo, pelo menos no Meteor, ele retorna o ID. E aí, no final, eu retorno o ID. Então, beleza. Eu fiz o que precisava. Eu estou conseguindo retornar o ID quando é um update e também estou conseguindo retornar o ID quando é um insert. Mas, de novo, eu tenho um código meio macarrônico aqui. Então, o que eu consigo fazer de melhor aqui? Eu poderia tirar essa variável, que eu não preciso dela. Eu poderia aqui já retornar direto esse documento. E aqui eu posso matar esse else agora. E além disso, eu posso já retornar direto aqui. Se a gente comparar esses dois códigos, eles fazem a mesma coisa. Só que visualmente esse aqui já é muito mais limpo. Por quê? Assim que eu decidir que o documento já está no banco, eu já sei que eu não vou inserir. Então, pensando numa árvore de decisão, aqui eu já tenho uma decisão. Eu já decidi que esse fluxo para mim não serve. Então, eu já consigo direto retornar aqui. E aí, normalmente, o que eu faço? Eu tento deixar o fluxo na condição o que é menor possível. Hoje, desse código aqui, esse aqui tem 2 linhas, esse aqui tem uma linha só. Então, eu ainda poderia inverter isso aqui. Eu falo, ó, se não tem esse documento no banco, faz a inserção. E se não, você continua. É o mesmo código, tá? Ele faz a mesma coisa, só está estruturado de uma forma diferente. Opa, apertei alguma tecla errada aqui. Então, de novo, eu consegui deixar sem um else. E veja, né? Aqui, obviamente, tem 5 linhas. Então, as duas versões são simples. Mas pensa que aqui eu poderia ter várias regras que eu preciso fazer antes de inserir. E aqui eu poderia ter várias regras que eu preciso fazer antes de dar o update. E esse aqui é um exemplo bem simples. Então, só estou mostrando que dá para a gente encurtar o código sem deixar ele mais confuso. Ele fica muito mais claro. A gente já viu, ó, não está no banco? Beleza, ele vai inserir. Até uma pessoa leiga, ela consegue ler esse código. Então, se ela olhar esse código, ela vê, se ela souber o que é um find, ela vai falar, buscou alguma coisa do banco. Ah, não tem, inseriu, acabou. Retornou, já acabou. Então, é só formas de ficar mais curto. Felipe, daria para ficar mais curto esse código? Dá. Por exemplo, se fosse em JavaScript, como a gente está fazendo aqui, daria para a gente começar a fazer tudo numa linha só e fazer OR, fazer ends, mas aí vai ficar um pouco mais difícil de ler. Então, quando eu falei de reduzir os elses, é sempre pensar que quando você tem um else, você está tomando uma decisão. E na maioria dos casos, você consegue tomar essa decisão e já retornar e evitar esse código macarrônico. Depois a gente pode até, eu vou passar no final alguns links, e um dos links que eu vou passar é de uma comunidade no Discord desse projeto de ensinar programação. E aí lá, se vocês quiserem, a gente pega um exemplo real mesmo. Esse aqui é real, mas é um código muito simples. Um código mais complexo, e a gente até tenta transformar um código cheio de if else num código mais limpo e mais fácil de ler. Não sei se eu consegui te explicar, Guilherme. Deu para entender a ideia? Entendi, sim. Uma outra pergunta que eu fiquei agora é qual, por exemplo, o critério entre você escolher um código mais eficiente ou um código mais legível? Qual que é a linha? Então, essa é uma linha tênue. Nesse caso aqui, com relação à eficiência, não ia mudar nada, né? O código ia performar do mesmo jeito, a questão aqui era a leitura. Mas se a eficiência vai comprometer... Você tem que pensar que numa empresa, o que a gente está preocupado? A gente está preocupado em quanto dinheiro a gente vai gastar para manter esse código. Então, se para ele rodar 1% mais rápido, ele for ficar ilegível, a gente não vai fazer um código ilegível. Agora, se a diferença for, por exemplo, de ficar lento para o usuário, aí a gente vai fazer o código talvez mais ilegível. Mas normalmente essa escolha nem existe, tá? Normalmente escrever um código mais limpo ou menos limpo não impacta em performance. Impacta muito mais na manutenção desse código no tempo. E a gente sempre vai privilegiar um código que a gente chama de manutenível, né? Então a gente precisa conseguir manter esse código. Porque quando você escreve o código, esse é o menor custo. A gente gastou aqui 3, 4 minutos. Pensa que esse código,
ele pode durar 10 anos. Imagina quantas vezes não vai ter alteração. Então, o custo é muito maior da manutenção do que da criação. A criação ela é muito simples, agora a manutenção que é mais difícil. Então, sempre a balança tende a pesar mais para manutenção, exceto se isso for realmente trazer um problema de performance. Mas isso é bem raro você ter que ter esse tipo de decisão. Certo, entendi. Obrigado. Mas ó, foi muito boa pergunta, deu para a gente mostrar código, o que é interessante. E eu vou continuar, e aí depois no final vai ter ainda tempo para mais perguntas. Mas deixa eu continuar aqui. Aí eu vou começar a falar algumas coisas, que aí já é bem opinião pessoal minha. Aqui é o básico, tá? O que eu acabei de explicar. Agora eu vou falar algumas coisas que eu acho que são legais vocês aprenderem se vocês quiserem se diferenciar. Eu tô colocando esse link aqui embaixo em alguns slides, porque esse aqui é um dos projetos que eu tenho. E se vocês olharem nessa lista aqui, tudo que eu vou falar tem aqui muito mais. São conteúdos que nem todos já estão gravados, mas que um dia todos estarão gravados. E aí você tem aqui vários tópicos que vão ser cobertos. Inclusive vocês podem dar votos aqui. Ó. Esse aqui, por exemplo, tem 6 votos. Dos tópicos que vocês querem que eu grave primeiro. Então, eu vou tentando gravar os tópicos baseado no quantos votos tem. Então, quase tudo que eu vou falar aqui, na verdade, eu tirei a lista daqui, tá? Então, fui olhando aqui e fui vendo, putz, como que é? Por exemplo, matar processo que eu falei é a combinação desse PSAlx com esse kill. Então, tipo, todo esse conteúdo vai estar disponível um dia, só que é lógico que eu não consigo gravar tudo de uma vez, então a gente está indo gravando aos poucos. Mas vamos lá. Programação funcional. Então, esse é um conceito que toda entrevista que eu faço eu pergunto, e eu faço bastante entrevista, todo dia eu faço entrevista. E é um conceito que muita gente não conhece ainda, ou pelo menos não usa na prática, principalmente quem está começando. Então, se vocês já começarem a exercitar a programação funcional, a gente pode fazer um exemplo de código também daqui a pouco, é uma coisa legal. Outra coisa importante é entender que programação funcional é um paradigma, é uma forma de pensar. Não é simplesmente um código ou só uma teoria, porque é muito comum eu pegar candidatos que estão fazendo entrevista que estão perdidaços do que é programação funcional. Tem gente, por exemplo, que responde que é programar usando função. Não, isso não é programação funcional, isso é programar usando função. Programação funcional é um paradigma. Então, a gente pode fazer um exemplo aqui daqui a pouco. Outra parte que é importante, principalmente porque hoje o mundo vive na web, né? Então, toda vez que a gente está falando de desenvolvimento hoje, quase 100% das vezes a gente está falando de sistemas web, sistemas que rodam no navegador. Tem algumas exceções que a gente está falando de sistemas nativos, mas que rodam no celular. Hoje é cada vez mais raro empresas que escolhem fazer um sistema nativo de verdade. A maioria escolhe alguma tecnologia que parece muito mais com desenvolvimento para a web. Então, na web, na internet, a gente tem alguns padrões. Tem HTTP, tem os verbos, então tem a forma como as páginas fazem transição, tem o objeto que fica dentro do navegador. Então, tudo isso a gente precisa entender. São teorias importantes que vocês aprendem também na faculdade, mas que no mercado elas são super necessárias, senão você meio que não sabe o que está fazendo. Então, são conceitos legais de vocês se aprofundarem. Aí, já falando um pouco de tela, também tem o Flexbox, que é uma técnica de CSS que eu gosto bastante. Por exemplo, com o Flexbox, se você entender ele bem, você vai conseguir se virar e fazer um site que parece minimamente bem feito. E já sem Flexbox, você pode fazer umas coisas que ficam bem feias. Tem a manipulação de JSON, que é uma coisa assim muito comum, principalmente trabalhando com JavaScript e MongoDB. Toda hora você tem que ficar manipulando esse tipo de objeto, que é uma forma de representar alguma coisa. Então, ele é como se fosse um textão gigante, cheio de chaves e abre e fecha aspas. E NoSQL aqui, que é NoSQL, que são os bancos de dados hoje mais populares. Então, por mais que a gente ainda tenha os bancos de dados relacionais, a maioria das empresas, principalmente as mais novas, elas escolhem fazer banco de dados NoSQL nas aplicações delas, porque é muito mais rápido. Não a questão de performance, também é boa performance, mas a questão de desenvolvimento é mais rápido, porque você não precisa definir tabela, não precisa ter os tipos bem definidinhos, então você tem um pouco mais de flexibilidade. E a maioria delas usa o MongoDB. Então, são coisas bem interessantes para vocês já estarem preparados para o mercado. Mas vamos falar de alguns exemplos também. Então, por exemplo, um legal a gente pode até tentar fazer esse código aqui junto para vocês verem. Então, como que a gente usa um código que evita mutações? Então, mutação é uma coisa que a gente tenta evitar em programação. O que é mutação? Deixa eu tentar explicar aqui. Nesse caso aqui, a gente está até fazendo mutação, tá? Mas tem algumas mutações que a gente tem que fazer. Aqui, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma mutação no banco de dados. Mas a gente quer que o banco de dados mude, né? Porque um banco de dados imutável não serve para nada. Então, a gente quer gerar mutações. Na verdade, eu falei que o banco de dados imutável não serve para nada, mas o blockchain, que está na moda, cripto e tudo mais, ele é um banco de dados imutável. Mas não vou entrar nessa discussão. Mas aqui, a gente quer fazer mutação. Mas vamos supor que a gente tem que fazer um agrupamento. Vamos fazer um outro código aqui.
agrupar pessoas no evento. Então, a gente pode ter um código aqui que recebe uma lista de pessoas. E aí eu quero saber, por exemplo, quantas pessoas estão no evento por empresa. Então, deixa eu pegar aqui só para a gente ver quem é esse objeto pessoas. Posso fazer aqui, ó. Eu vou chamar essa função que está ali em cima. E aí eu vou passar aqui Isso aqui é uma lista, né? Ou um array, ou um vetor, sei lá o nome que vocês usam. E aí eu vou pôr o nome aqui, Cláudia. Eu vou colocar a empresa que a Cláudia está representando. E acho que pode ser só isso. Aí eu vou colocar aqui o Felipe, eu vou colocar a Provi, e vou colocar aqui o Carlos e vou deixar o FGD também. Então eu poderia querer, dentro disso aqui, saber como que eu agrupo essas pessoas para saber quantos representantes tem de cada empresa. Então tem muitas formas de fazer isso. Então uma forma primeira de fazer isso seria a gente colocar aqui empresas, e aí a gente pode colocar um mapazinho assim, e aí eu posso pegar cada pessoa e fazer um for each aqui. Então para cada pessoa eu vou pegar esse de empresas, eu posso fazer uma condição para ver se a pessoa.empresa ela já existe aqui. Se ela já existe, o que eu vou fazer? Eu posso pegar esse valor que já existe e somar 1. Se ela não existe, ó, aqui ó, o else, ó, eu poderia fazer o else ou já poderia retornar também. E aí se ela não existe, então beleza, essa é a primeira pessoa que apareceu dessa empresa nesse evento aqui, eu vou colocar 1. E no final eu vou ter dentro desse mapa aqui, eu vou ter alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Então ele vai ter o FGD 2 e vai ter Provi 1. O resultado aqui é esse. De novo, esse código é um código simples, dá para ler. Opa. Só que eu estou pegando esse objeto empresas e estou fazendo uma série de mutações nele. Então a gente está toda hora que passa por aqui, a gente faz uma mutação. Passa por aqui, a gente faz uma mutação. Ou seja, esse objeto ele está toda hora sendo alterado no mesmo objeto. Isso daqui é um pouco mais difícil de ler. De novo, esse código é curto. Pensa que se tivesse um monte de coisa aqui no meio, a gente ia ter que ficar rastreando em que ponto que eu estou alterando, que ponto que eu não estou alterando. Então tem uma forma, por exemplo, em JavaScript, que aí vem um pouco da programação funcional, que a gente chama uma função reduce. Então a gente consegue transformar uma coisa em outra, a gente pode reduzir. Então o que a gente recebe aqui? A gente recebe o item, e eu sempre confundo se é o item acumulador ou o acumulador é o item. O bom é que JavaScript precisa a gente fazer assim. Como tem muita coisa, todo mundo usa, você consegue vir na documentação aqui rapidinho e você consegue ver ó, se era ó, acumulador, valor atual. Então primeiro é o acumulador. Acumulador, valor atual. Então o que eu tenho aqui? Então eu tenho acumulador e eu tenho valor atual. E de novo, eu quero resolver o mesmo problema, né? Então o que é meu item aqui? Meu item aqui continua sendo pessoa, tá? E aí, o que esse reduce faz? A gente começa ele de alguma coisa. Eu vou começar ele aqui com um mapa vazio. Então, eu tenho esse mapa assim. Ó. Vou começar com ele assim, vazio. Eu tenho que falar, tá? Como que eu começo, e aí depois eu vou falando o que ele faz em cada passo. E aí, eu nem preciso mais declarar isso aqui. Ó. Ele vai me retornar esse mapa. Então, eu vou pegar esse reduce e vou transformar num mapa. E aí, o que eu consigo fazer usando o JavaScript? Eu posso tirar todo esse código daqui. Quando eu já quero retornar um objeto, eu posso abrir um parênteses assim. Esse código vai ficar bem confuso para vocês, tá? Mas é de propósito só para vocês entenderem o que vocês entendem e o que vocês não entendem. Então eu consigo pôr aqui o acumulador de volta, ou seja, quando ele passar aqui e já tiver o FGD2, ele já vai colocar o FGD2 para mim aqui, que ele vai acumulando. Ele passa para o próximo, ele passa para o próximo. Então cada rodada a gente pode fazer depois, passa linha a linha aqui para ver como seria a execução disso. E aí depois disso eu posso pegar pessoa.empresa, então a empresa da pessoa, eu vou ver se ela já existe no acumulado. Se ela não existir, eu vou considerar que era 0. Eu falei que esse código ia ficar confuso, tá? E aí depois eu somo 1. Esse código aqui, aí vocês vão ter que acreditar em mim, porque eu acho que eu nem vou rodar esse código, mas esse código aqui ele dá a mesma coisa que aquele código anterior. Qual que é a vantagem desse código aqui? Eu estou fazendo isso só num laço aqui, sem fazer uma mutação em nenhum objeto. Eu não estou pegando um objeto e alterando. Isso aqui pode parecer uma mutação, mas não é, tá? Aqui eu estou simplesmente pegando esse objeto e criando um objeto novo. Então, toda vez eu estou partindo de um objeto novo. Então, para ler esse código, se você conhecer os operadores aqui, fica um pouco mais fácil. Aí, como que são esses operadores? Esses operadores, esse aqui, a gente só está repetindo. Então, na primeira rodada, vamos fazer a simulação aqui. Ó. Primeira rodada, o que vai acontecer? Primeira rodada, ele vai estar zerado.
que ele vai estar com o valor que a gente chama de seed, né? Que é esse valor aqui, a semente inicial. Na segunda rodada, tentam pensar comigo aqui. Eu vou pegar um mapa vazio e vou jogar aqui. Então ele vai continuar vazio. E aí eu vou pegar a Cláudia aqui, pegar a empresa da Cláudia, nesse caso a empresa da Cláudia é o FGD. Então eu vou colocar essa chave aqui. Então eu vou botar aqui o FGD. Quando eu estou ali do lado esquerdo desse pedacinho aqui, tá? E aí o que eu vou pôr aqui no lado direito? Eu vou ver, se já tinha a empresa da Cláudia aqui dentro, eu vou pôr o valor. Nesse caso a gente sabe que não tinha, né? Tava assim, ó. Ele tá vazio. Porque esse aqui é o objeto do primeiro loop que ele retornou pra gente. Então, se ela tá vazio, eu vou pôr um 0. Por que eu vou pôr o 0? E aqui é o jeito que JavaScript funciona. JavaScript, diferente, por exemplo, de Java e quase todas as linguagens, quando a gente tem uma condição, a gente não pega isso aqui e vira um booleano. Ele só vira um booleano se o último resultado avaliado for um booleano. É diferente de quase todas as linguagens. Quando o JavaScript ele vê isso aqui não existe, então vai dar false. Ele vai para o OR. Esse aqui também vai dar false, porque 0 é false. Só que aí o JavaScript é diferente, acho que não tem outra linguagem que é assim. Ele vai retornar o último valor avaliado. Então, o último valor que ele avaliou, esse aqui deu false, ele teve que avaliar esse, ele retorna. Se esse aqui der true, na segunda rodada vocês vão ver que isso aqui vai estar valendo 1. 1 representa true, um valor de verdade. Ele já retorna, porque o OR, se precisa de um true, você já retorna. Então, no JavaScript, você consegue fazer códigos muito enxutos usando condição, por causa dessa regra. O último valor que ele avaliar, ele retorna. Então, ele não vai retornar true aqui. Se aqui for 1, ele vai retornar 1. Porque ele já sabe que vai dar true, porque ou achou um true, já retorna. Então, com isso, a gente consegue fazer códigos bem concisos com JavaScript. Mas aqui, nesse caso, não tinha nada aqui, então ele vai retornar 0. E aí, soma 1. Então, como eu estou somando 1, eu contei 1. Na segunda rodada, vai vir o Felipe. Então, o mapa já vai estar assim. Então, essa primeira linha, ele copia esse mapa, então ele já vai ficar assim. Só que aí, quando ele entrar em provi, ele vai dar a mesma coisa. Ele vai ver que provi não tem, ele vai cair no 0, ele vai somar 1. Então, vai ficar provi 1. E aí, quando a gente for para a última rodada, ele vai cair aqui e vai dar 1, porque já tem o FGD. E aí, ele vai somar 1 aqui e vai dar 2. Então, ele terminou no mesmo resultado. Por que esse código, por mais que... Você fala, pô, Felipe, a condição ali com if else eu tinha entendido. Esse aqui já ficou bem mais difícil de entender. Mas agora pensa que aquele if else foi uma condição que eu criei do jeito que eu queria, na ordem que eu queria, com a forma que eu queria. Esse reduce, todo mundo que trabalha no mercado e que conhece o reduce sabe exatamente o que ele faz. Então, ao invés de eu ter que explicar uma lógica que eu criei fazendo ifs e elses, quando a pessoa bater o olho aqui em reduce, já sei o que está fazendo. Ela já entendeu, ela não precisa ler teu código, não precisa entender a condição, não precisa entender nada disso. E aqui ela também já vai entender. Ela sabe como que funciona o operador OR em JavaScript, ela sabe o que é isso aqui, ela sabe o que é isso aqui. Então, a gente chama de carga cognitiva, né? O tanto que essa pessoa vai ter que aprender é quase 0 para entender esse código. Por mais que aquele outro, para quem está começando, ele é mais fácil. Então, por isso que eu falei como um diferencial, tá? Você vai falar, pô, Felipe, todos os códigos que eu vou ver por aí vão ser assim? Infelizmente não. Vai ter muito mais if else, muito mais código macarrônico. Mas se você chegar numa entrevista, você tiver que fazer um código ali ao vivo com um entrevistador e você partir para uma solução mais funcional desse jeito, é quase certeza que ele vai te contratar. Porque ele vai ver, pô, esse cara é diferenciado. Essa pessoa estudou coisas que a maioria não estão estudando. Então, isso aqui é difícil? À primeira vista, é lógico que é difícil. É outra forma de pensar, né? Você vai evitar condições, você vai evitar mutações, você vai evitar um monte de coisa. Mas se você começar a treinar, resolver os problemas... Pega um problema que você já resolveu na faculdade, tenta transformar em programação funcional, vai estudar os conceitos de programação funcional. Isso aqui é só um conceito simples de programação funcional. Então, aqui eu estou na parte dos diferenciais. Então, se você conseguir começar a pensar dessa forma, eu te contrataria. Tipo, quando eu faço esse tipo de pergunta, se a pessoa sabe responder e eu vejo que ela responde sem nem pensar, eu contrato na hora. Porque mesmo que a pessoa tenha uma curva de aprendizado de outras coisas, eu sei que ela está buscando as coisas certas. Então, é um diferencial bem grande hoje. E normalmente quem não sabe nada, se for para uma vaga além de júnior, eu nem contrato. Porque eu acho que uma pessoa plena, sênior, já deveria saber, ele já deveria estar usando programação funcional no dia a dia dele. Então, é bem comum eu cortar candidatos por causa desse tipo de pergunta. E aí, aqui eu não expliquei tudo de programação funcional, tá? Tem uma série de conceitos. A única coisa é que é muito parecido com matemática. Então, para quem é mais fã de matemática, os conceitos... Tem vários conceitos da matemática que são aplicados na programação funcional. E é bem antigo, a programação funcional é lá dos anos 70. Outra coisa são os conceitos de web. Então, a gente precisa entender os padrões. Desculpa, vocês não estão levantando a mão, tem que fazer pausa, né? Senão vocês não perguntam. Alguém quer fazer alguma pergunta desse código? Foi mal que eu passei batido nele.
Não, por enquanto não, não é muito a minha área. Beleza. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Acharam muito complexo, muito confuso? Complexo é para quem está aprendendo. Não, e é para ser mesmo, tá? Ali eu tô explicando diferenciais. Eu acho que o primeiro aqui foi mais simples, né? Esse aqui realmente ele já é um pouco mais complexo mesmo. Mas beleza, eu vou continuar. Se tiver alguma dúvida, levanta a mão aí. Então, aqui os conceitos de HTTP e verbos. Então, por exemplo, a gente tem um padrão quando a gente vai adicionar alguma coisa no banco e a gente recebe isso via request web, que normalmente a gente chama de endpoint REST. Então, a gente tem um padrão. Qual verbo que é esse padrão? Aqui, nesse caso, seria um post, né? Então, tem casos que a gente usa o put, tem casos que a gente usa o get, tem casos que a gente usa o delete. Então, tem vários verbos que são especificados no HTTP que a gente usa eles em casos específicos. E aí, de novo, por que eu estou falando disso? Essa carga cognitiva que eu falei. Se a gente usar os padrões, qualquer um que bater o olho já entende o que a gente está fazendo. Se a gente inventar a moda e fazer tudo de forma diferente, as pessoas não vão entender, e aí numa entrevista isso vai ficar estranho, porque fala, ué, mas por que ele está fazendo isso? Então, quando a gente aprende os padrões, fica muito mais fácil a gente se comunicar com outros desenvolvedores. Um caso aqui também de Flexbox. A gente pode até brincar um pouco com o Flexbox ali no navegador, mas eu vou deixar isso para o final, se vocês tiverem mais curiosidade. Mas a questão do Flexbox, por exemplo, ele resolve quando você já deve ter entrado num site, que é uma galeria horizontal de fotos, e aí quando você olha no celular ou quando a tela é pequena, ele vira uma galeria vertical. Então, uma das formas de fazer isso é com Flexbox. Você consegue mudar a direção das coisas de forma muito fácil, e como elas se organizam, como ela tem espaçamento entre elas. Então, já é uma feature relativamente velha agora de CSS, mas até acho que 10 anos atrás não existia, e era bem chato fazer essas coisas sem Flexbox. Mas não é um framework, não é uma biblioteca. Você não precisa instalar nada. Você vai usar isso em qualquer navegador, já vai funcionar. Aqui, outro conceito legal de banco de dados não relacional também é que muitas pessoas que aprendem bancos não relacionais pela primeira vez acham que é uma bagunça, que todos os documentos vão ser todos diferentes e tal. Não é o caso. Você pode fazer isso, não que você deva fazer isso. Então, como que você consegue garantir que tem algum padrão no seu banco relacional? Então, tem ferramentas também para te ajudar nisso, que são conceitos legais de aprender. Aqui eu falei bem de coisas técnicas. Então, primeiro eu falei dos diferenciais, diferenciais não, falei do básico, que você precisa saber, e aí dei algumas dicas de coisas que vocês podem se diferenciar. Depois a professora vai passar esses slides para vocês também. São coisas que vocês podem discutir, e depois vocês vão ver que vai ter um link do Discord se vocês quiserem tirar dúvida. Agora eu vou partir para uma parte já menos técnica, tá? Então, para quem já estava de saco cheio dessa parte mais de programação, agora já é uma coisa mais geral, que se aplica para todo mundo. Então vamos para uma parte um pouco mais geral, que não necessariamente você precisa ser programador. Uma das perguntas que tinha lá, e tudo isso aqui eu tirei das perguntas de vocês, tá? Então uma das perguntas que tinha lá era o que o mercado busca, né? O que eu preciso aprender, o que eu preciso fazer. E aí ali eu falei um pouco da parte técnica, do que eu estou buscando, por exemplo, como recrutador. No final também vou pôr 2 links de vagas aí. E agora eu vou falar um pouco de como você se destacar fora da parte tão técnica, né? Então, comunicação é uma coisa que é bem raro no nosso mercado de desenvolvedores. Normalmente as pessoas que escolhem as áreas de programação, de computação, elas são pessoas mais tímidas, são mais introvertidas. Então, eu não me considero uma pessoa extrovertida. Eu não sou aquele cara que chega numa festa que eu não conheço ninguém e sai falando. Mas quando eu estou numa roda de amigos ou quando eu estou aqui numa apresentação, eu sei me comunicar, eu sei falar bem. Por mais que eu não me considere uma pessoa super extrovertida. Se eu chegar num lugar que eu não conheço ninguém, eu vou ficar na minha quieto, provavelmente não vou falar uma palavra. Mas no mercado de trabalho, dentro da profissão, eu consigo me desempenhar bem, eu consigo me comunicar com clareza. Então, acho que o ponto aqui é muito mais como você chega nos lugares, como você entra nas reuniões, do que o que você tem de característica própria. Então, eu conheço pessoas que são super tímidas, numa roda de amigos até, não fala nada, e se você vê ele apresentando uma coisa técnica, você fala, nossa, esse cara deve ser o cara mais extrovertido do mundo, e ele não é. Só que ele se prepara para estar naquele lugar e se prepara para falar de uma forma organizada. Então, quando a gente entrar numa reunião, por exemplo, aqui vocês estão numa reunião, entre aspas, né? Vocês poderiam, estar preparado para registrar dúvida, estar preparado para enxergar isso como uma oportunidade de aprendizado. Pô, vai ter uma pessoa mais velha lá falando, vamos ver o que ela já viveu. Eu vou tentar, você pode entrar numa... Eu já cheguei em palestras que eu já fui com a cabeça de eu vou fazer uma pergunta. Então, eu queria fazer uma pergunta. Então, eu já me preparei para isso. Então, acho que como a gente se prepara para estar nessas interações
é mais importante do que as nossas características naturais. E eu sei, putz, eu sou muito tímido. Tem casos, é lógico, vai precisar de acompanhamento, vai precisar de um psicólogo, alguém para te ajudar a destravar. Mas tem casos que é simplesmente uma timidez, porque foi criado numa família mais pacata, um pessoal que conversava menos. Então, isso é legal vocês se atentarem, sabe? Tipo, como que eu consigo sair dessa zona de conforto e realmente ter participações mais claras nas reuniões que eu participo, nos encontros que eu faço. Se eu for numa palestra, eu vou fazer uma pergunta. Então, acho que essa predisposição para o aprender, ela faz muita diferença no mercado de trabalho. E na entrevista vai ficar claro. Então, é muito chato quando você chega numa entrevista, você tem que pensar que o outro lado é um ser humano igual você. E aí a pessoa está te fazendo uma pergunta com todo entusiasmo e você responde super desanimado com 2 palavras. Então, isso quebra qualquer clima de entrevista, qualquer clima da gente tentar ter um bom relacionamento ali durante meia hora nessa entrevista. Então, a comunicação, ela pode fazer você perder uma vaga muito boa, que você estava qualificado, mas a outra pessoa pode se comunicar melhor que você. Uma coisa que isso tem me incomodado muito recentemente é também um pouco de falta de ambição. Eu acho que o mercado de desenvolvimento está tão fácil, e realmente está, que as pessoas chegam e elas sabem que elas vão conseguir um emprego, elas vão conseguir ganhar bem e não vai precisar fazer nada. Então, chega muita gente totalmente sem ambição, sabe? Você vai conversar com as pessoas tô aqui, beleza, mais um dia e tal. Então, essa busca de querer realmente ganhar mais, querer achar o que gera mais valor para a empresa, isso faz diferença. Pode parecer absurdo, né? Todo mundo deveria ter uma ambição. E aqui eu não estou falando de ficar rico, estou falando de uma ambição pessoal mesmo, de querer, tipo, contribuir com alguma coisa. E aí, dentro de uma empresa, você vai ter atividades de baixo valor monetário, de baixo retorno e de alto retorno. Então, ali dentro, você deve tentar buscar o que tem mais valor monetário para a empresa. Porque isso, no final das contas, todas as empresas elas existem para gerar valor, para gerar dinheiro, para gerar lucro. Então, se você está desalinhado com isso, se você pega tarefas, por exemplo, vou mudar coisas técnicas aqui que não agregam valor para ninguém, dificilmente você vai ser reconhecido. Então, acho que essa ambição e querer mostrar resultado para a empresa, eu acho que é uma coisa que falta bastante hoje no mercado, bastante mesmo. Principalmente o pessoal mais novo. Acho que como eles já sabem que vai ser muito fácil arrumar um emprego na área de tecnologia, muitos deles já chegam tipo, beleza, eu só estou aqui para passar o dia e tá tudo certo. E aí a vontade de contribuir. Então é parecido com o atrás ali, o anterior, mas aqui a ideia é você realmente tipo tá ali para o que precisar, sabe? Então também já vi, isso já não é tão comum em quem está começando, mas ainda acontece, da pessoa ter muito essa ideia de compartimento, sabe? Tipo, eu só faço isso. Não, mas isso está fora do meu escopo. Tipo, essa postura é uma postura muito mal vista e não sei por que ela cada vez está mais comum. Então, pessoas que só querem fazer uma atividade super específica. Então, esse tipo de profissional, por exemplo, não me agrada, eu evito contratar. Então, quando a pessoa começa a falar muito de cargo, muito do que é esperado de mim, não que a empresa tem que ser uma bagunça, tem que ter as expectativas. Mas não pode ser tão quadrado, sabe? A gente está num mercado muito dinâmico, onde a gente precisa se adaptar. Então, ter essa vontade mesmo de fazer a coisa acontecer, mesmo que você tenha que fazer uma tarefa um pouco mais chata, eu acho que também está bastante em falta. Então, comunicação, essa ambição e vontade de contribuir. Lembrando que a ambição é uma coisa positiva, tá? A ganância é quando você quer algo e você prejudica alguém. A ambição não tem nada a ver com isso. A ambição é você querer algo melhor para você mesmo, sem prejudicar ninguém. Então, não é uma palavra negativa buscar e ser ambicioso. Mas alguma pergunta dessa parte de comunicação, ambição e vontade de contribuir? Não? Aqui uma das coisas que eu falei era entrar nas reuniões prestando atenção para fazer pergunta, hein? Eu vou seguir. Pode falar. É uma coisa provavelmente simples, mas essa parte que você falou do escopo é porque, às vezes, pelo menos eu ouço muito dos meus amigos que já trabalham bastante tempo na área, você, por exemplo, às vezes você fica meio idle, né? Você fica meio, assim, sem fazer nada porque você depende de uma outra etapa de um código que depende de outra pessoa, é isso que você quer dizer? Pode ser também. Então, tipo, eu mesmo no meu primeiro trabalho, que eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para Porto Seguro, e eu tinha acabado de chegar na empresa, eu era um dev júnior, meu primeiro emprego de verdade, e assim que eu terminava a tarefa, eu avisava a minha gerente lá, terminei a tarefa. E aí os outros até, tipo, olhavam pra mim e, putz, que cara mala, velho, o que ele tá avisando que terminou? Tipo, segura um pouco e tal. Então as pessoas tendem a ter isso. Então quando eu também bloqueava, eu falava na hora, tô bloqueado aqui porque eu tô esperando tal pessoa por causa de tal coisa.
Então, ter essa disposição de não ficar esperando é importante. Porque mesmo que você está bloqueado numa tarefa específica, talvez você consiga fazer outra coisa na paralela, entendeu? Então, se teus amigos falam, pô, eu fico parado, ele pode falar para a liderança dele, falar, ó, toda hora eu tô ficando bloqueado, bloqueado é o termo que a gente usa, né? Toda hora eu tô ficando bloqueado sem conseguir seguir aqui, eu preciso ter sempre 2 tarefas, porque aí quando eu bloquear em uma, eu vou para outra. Então, isso daí vai fazer a diferença no longo prazo. No curto prazo não vai mudar nada. Mas no longo prazo, se você começar a puxar várias coisas para você, primeiro que você vai aprender muito mais. E segundo que você vai agregar mais para a empresa. Mesmo que se essa empresa não der certo, você aprendeu em dobro, entendeu? Você fez o dobro de atividades. Então, acho que o foco no aprendizado é uma coisa que vocês que estão começando, vão começar ainda na carreira, muitos de vocês, é bem legal de ter na cabeça. Fala aí, Diogo. Olá. Eu já passei por situações parecidas, assim. Eu desenvolvi alguns trabalhos muito rápido para passar para os outros, e as pessoas não conseguirem acompanhar e eu ser visto de forma diferente na empresa. Porque, assim, eu recém tinha entrado, estava super animado, né, querendo desenvolver tudo, fazer os trabalhos, e as outras pessoas já estavam há um tempo lá, não gostavam que eu cumprisse, né, vamos dizer assim, os prazos, ou até entregasse antes dos prazos. Elas já me olhavam de outra forma, elas queriam que eu demorasse um pouco mais e deixasse, vamos dizer assim, né, uma abertura para elas ter um tempo maior, além do prazo, né, que foi dito para elas. Isso infelizmente é bem comum. E, na verdade, a pessoa acha que está prejudicando a empresa, ela está prejudicando ela mesma, né? Porque ela vai ter menos aprendizado. A empresa também, ninguém é besta, por mais que tenha líderes ruins aí pelo mercado, mas no final alguém acaba percebendo e não vale a pena. Se você está num lugar que você não tem mais motivação para trabalhar, troca, né? Hoje, na área de tecnologia, é tão fácil trocar de trabalho, mas a gente pode falar mais de vagas lá pro fim. Mas é isso aí mesmo, Diogo. Vou seguir, então. Beleza? Posso? Tá, e outra pergunta que tinha lá era sobre a faculdade, né? Então, tipo, e a faculdade? Me prepara para o mercado? Aí eu vou dar a minha opinião aqui. A minha opinião é que a faculdade, ela te ensina a base. Então, hoje, muito do que eu faço não tem nada a ver com a faculdade, mas eu acho que tem tudo a ver com a faculdade. Então, na prática, você fala, Felipe, você consegue falar, tipo, essa tarefa teve aquela disciplina que me ajudou? Dificilmente. A distância é bem longa. Só que eu tive a oportunidade, que aí eu sei que vários de vocês aqui não têm, mas eu tive, de poder só estudar. Então eu não trabalhava, eu tinha bolsa, fazia outras coisas, iniciação e tudo mais, mas eu não tinha um trabalho de 8 horas por dia, cansativo, que chegava em casa com sono. E eu sei que é o caso de muita gente que vai ouvir esse vídeo agora e que talvez já está aqui. Eu tive esse privilégio, então eu tinha muito tempo livre. Enquanto eu estava na faculdade, eu sempre estava programando, sempre estava estudando. Sempre não, né? Lógico, jogava truco também, fazia outras coisas, mas boa parte do tempo eu escolhia estar programando. Então eu escolhia estar buscando mais conhecimento. Muitas vezes, se era uma aula de um conteúdo que eu já sabia ou que não me interessava tanto, eu ficava na aula, quieto na minha, mas eu ficava programando. Eu ficava estudando ali outro conteúdo que era mais interessante para mim. Então, assim, eu acho que o que tem na faculdade, poucas coisas foram completamente inúteis. Talvez tenha umas matérias assim que são meio paralelas, né? Tipo inglês, português, eu tinha, não sei se tem na UFGD. Então, assim, eu precisava de aula de português? Eu acho que não. Mas, beleza. Então, faz porque tem que fazer, eram os créditos obrigatórios ali. Mas todas as matérias de computação, tem alguma coisa no fundo que você usa, sabe? Eu acho que a que eu menos usei até hoje foi redes, mas mesmo assim já teve, não muitos meses atrás, que eu precisei revisar alguns conceitos de redes para terminar uma configuração de um cluster, por exemplo. Cluster é só um monte de máquina rodando ao mesmo tempo. Então tem conteúdos que, em alguns pontos, você vai precisar. Agora, os conteúdos mais próximos de arquitetura, de compiladores, esses conteúdos são muito importantes. E essa galera do Bootcamp, aí de novo, não é um preconceito com a galera do Bootcamp, eles não têm tempo para estudar isso, porque é um tempo muito curto. Então, quando vier um problema mais complexo, provavelmente eles vão ter dificuldade, porque eles não têm essa base. Ah, eles são maus programadores? Não, é outro perfil. Eles fizeram uma formação muito mais acelerada e com isso eles cortaram um caminho. Só que isso é lógico que tem um preço. E assim como vocês vão demorar mais para se adaptar nas tecnologias do mercado. Então, a faculdade, para mim, ela é importante. Ela não é vital. Tipo, então você não conhece nenhum programador bom que não fez faculdade? Não, conheço vários. Ela não é vital, porque hoje o conteúdo está espalhado. Na minha época, por exemplo, o YouTube estava começando. Tipo, não tinha conteúdo de programação no YouTube. Então, a faculdade era uma forma de você acessar, ter biblioteca, ter esse tipo de conteúdo. Hoje em dia, não. O conteúdo, obviamente, tá espalhado na internet. Mas a faculdade, você tem uma grade, você tem uma estrutura, você é forçado a fazer uma série de disciplinas. Então, eu acho que tem um valor, mas não é obrigatório.
mas tem um valor. Se você tem tempo e tem como investir nisso, eu acho que é um investimento interessante, desde que você vá para lá para estudar. Se você está indo lá só para passar seu tempo mesmo, pegar o diploma, aí é melhor você fazer outra coisa, porque qualquer faculdade não vai ter valor nenhum se você só está fazendo pelo diploma. Mas se você realmente está indo para estudar, estude. E aí, daqui a pouco eu vou falar de novo disso, mas use esse tempo também para escolher uma linguagem muito popular. Então, na minha época, por exemplo, a linguagem que eu mais estudava, eu estudava C por causa da maratona de programação, mas eu estudava Java, porque Java era a linguagem mais popular do momento. Hoje, JavaScript já passou. JavaScript é a linguagem mais popular. Então, é legal você estudar uma das linguagens, pelo menos das 2, 3 mais populares. Senão, também você pode ser especialista em uma linguagem onde não tem muita vaga, e se você quer trabalhar, é legal você focar nisso. Aí tinha uma pergunta que falava sobre estudar várias linguagens, se isso ia atrapalhar, não ia atrapalhar. Então, você deve estudar várias linguagens? Não. Mas se você estudou várias linguagens, não vai te atrapalhar. O que eu recomendo é, se você puder dar um passo atrás e se aprofundar em uma só, é melhor. Porque você vai ser especialista em uma linguagem. Porque a pergunta era exatamente sobre isso, né? Tipo, eu vou saber um pouquinho de tudo, e aí? Tipo, um pouquinho de tudo pode não ser suficiente para você entregar resultado numa empresa. Então, se você souber só um pouquinho de JavaScript, se souber só um pouquinho de C, só um pouquinho de Python, só um pouquinho de Java, talvez você não vai conseguir entregar uma tarefa em nenhuma delas. Então, é mais interessante você tentar focar em uma só. No meu caso, eu foquei em Java. Hoje, eu trabalho só com JavaScript, não trabalho com Java. Na faculdade, usei Fortran também, usei C, mas isso não é um problema. A questão é focar o seu estudo numa linguagem que tem mais futuro. Então, eu escolheria com certeza JavaScript se eu fosse começar hoje. Aí depois que a gente está muito bom mesmo numa linguagem, o que a gente faz, né? Então, a linguagem, ela é só a forma que a gente se comunica ali com o computador, mas tem várias outras coisas que estão rodando por trás, e aí é legal você começar a tentar entender. E aí eu deixo até uma pergunta aqui de provocação, se vocês quiserem depois tentar achar o que é Event Loop. Então, Event Loop é um conceito importante tanto para JavaScript no navegador, quanto para JavaScript no servidor, e é outro ponto de diferencial de entrevista. Se você for para uma vaga que você tiver domínio do que é o Event Loop, souber explicar, isso vai te dar um diferencial muito grande. Eu já tive entrevistas, não faz muito tempo, menos de um mês, que a pessoa queria uma vaga de especialista. Depois a gente pode falar de vaga só para vocês entenderem, mas especialista seria o cara depois do sênior, assim, o cara muito, muito, muito bom. Falei, não, beleza, você quer uma vaga de especialista, então eu vou te fazer umas perguntas mais avançadas. E eu fiz umas 5 perguntas próximas desse tema de Event Loop e ele não sabia nenhuma. Eu falei, infelizmente, tipo, você não está pronto para ser especialista, estuda isso, passei alguns links para ele. Então, são conceitos não difíceis de aprender, mas que as pessoas que estão estudando básico, elas não se aprofundam nisso. Então, são conceitos bem legais, que é de como o JavaScript funciona, ou de como o Node.js funciona, ou como o browser funciona. Então, esses conceitos e conceitos de performance, que eu escrevi aqui embaixo, são coisas já mais avançadas que também vão te diferenciar muito no mercado. Pouquíssima gente sabe como melhorar a performance de JavaScript, como um código JavaScript é avaliado pelo navegador. Então, esses conceitos são bem legais e quase ninguém estuda. Então, se você estudar um pouquinho, você já está no 1% que sabe isso, entendeu? Então, é como se fosse um hack de aprendizado, porque você vai estudar algo que quase ninguém estuda. Então, você já vai pular na frente de todo mundo. E você tem que tentar demonstrar isso na entrevista também. Aí, várias coisas que eu estou falando aqui, tem inglês no meio das palavras. Eu não sei se vocês perceberam, né? Mas Event Loop, eu falei Branch, falei um monte de coisa. Então, tem que estudar inglês. Se você quer ir na área de tecnologia, é importante você estudar inglês. E eu também coloquei isso aqui porque o próximo slide vai ser sobre trabalhar fora. Então, o pessoal perguntou, né? Queria trabalhar fora e tudo mais. Então, tem 2 ferramentas que eu gosto. O Duolingo, para fazer uma prática ali mais sozinho e de graça. E tem o iTalk, que é como se fosse um Uber de idioma. Você escolhe o professor e aí você marca um horário e você faz. Da última vez que eu usei, tinha aulas a partir de $8, $9. Hoje eu não sei se aumentou, se diminuiu o preço, faz tempo que eu não uso. Mas é muito legal. Dá para dar gift card também. Então, se você tem um tio aí, um parente mais rico, fala, ô tio, me dá um gift card do iTalk aí para eu ter um dinheiro. Eu já fiz isso com várias pessoas que eu estava ajudando, dava gift cards para elas poderem estudar e melhorar o inglês. Então, é uma coisa bem, bem interessante. E o principal do inglês é porque o conteúdo vai ter em português? Vai, mas provavelmente vai ter um atraso dele chegar em português, porque quase tudo sai em inglês primeiro. Então, se você está consumindo algo em português, normalmente você já vai estar atrasado uns 6 meses. Assim, eu tento fazer conteúdo em português também, por isso que o meu projeto tem uma versão em inglês e uma em português, para justamente atingir quem não fala inglês, mas realmente é um problema. Se você não fala inglês, é uma coisa que você deveria dedicar pelo menos 1 horinha por dia para correr atrás. E realmente, Duolingo, mesmo que pareça um joguinho besta ali,
Se você fizer ele com muito afinco, você vai aprender bastante, com certeza mais que o suficiente para você ler e se virar. Talvez para falar você vai precisar praticar, então o iTalk é um pouco melhor por causa disso. Eu já estou chegando no fim, aí a gente deixa o tempo para as perguntas no final, então eu não vou mais pausar. Aí aqui, depois de tudo isso, você já pode se candidatar a uma vaga? Isso era uma das perguntas também. Então sim, se você conseguiu fazer aquele básico, aquele processo diferencial e trabalhou na sua comunicação, provavelmente você já está bem próximo de conseguir uma vaga muito boa de desenvolvedor júnior, e eu acho que nem precisa ser estagiário, que era uma das perguntas que estava lá. Então, estagiário normalmente é aquela pessoa que vai precisar de ajuda para tudo. O júnior já é uma pessoa que consegue se virar um pouquinho, mas que ainda precisa de ajuda. Então, e sabe quando terminou. O estagiário muitas vezes não sabe nem que terminou a tarefa, né? Ele está meio perdido ali. E aí tem uma outra tecnologia que eu não falei, mas que também é super popular, que é o React. Então, o React é para fazer tela. Ela é a tecnologia mais popular que a gente tem hoje no mercado. Então, quase todas as vagas acabam exigindo React para fazer as telas. E aí, eu falei um monte de coisa, então vou dar um resumo aqui. Então, programação básica muito bem entendida, Flexbox e CSS dominado, React para criar as telas, Node.js e banco de dados no servidor para entender um pouco essa parte do servidor e prática de implementação com paradigma de programação funcional. Se você conseguir juntar essas 5 coisas e conseguir ter uma certa noção, um certo conhecimento nelas, eu diria que é chance zero de você não arrumar uma vaga de trabalho, sei lá, em uma semana, porque tem milhares e milhares e milhares de vagas de trabalho com essas necessidades. E aí, então, não vai ser difícil você arrumar um trampo. Aí, uma única dica que eu tenho aqui, eu evitaria vagas muito específicas. Então, você é só back-end, você é só front-end. Eu sei que muitas empresas estão dividindo assim. Então, back-end é quem trabalha no servidor, front-end é quem trabalha na parte que o cliente vê ali no navegador. Então, se só tiver vagas assim, não tem problema, mas se você puder escolha uma vaga que chama normalmente full stack, que você vai trabalhar tanto no back-end quanto no front-end, porque você vai ser um profissional mais completo, e aí depois você pode escolher uma das áreas que você quer seguir. Eu prefiro ser full stack sempre, eu sempre trabalhei nos dois lados. Eu acho que é muito mais legal porque você consegue entregar uma solução completa. Se você for para um lado ou para o outro, você não consegue entregar uma solução completa. Você não consegue fazer um app sozinho, por exemplo. Então, eu acho que é uma característica ruim para quem está começando já escolher um lado e não conseguir fazer as coisas completas. Aí, para trabalhar fora, eu não sei se a pessoa estava perguntando trabalhar fora remoto ou trabalhar fora indo para lá. Mas aí, tem algumas empresas fora que, por causa de visto, elas vão exigir graduação. Então, esse é um outro motivo para fazer faculdade. Então, tem empresas, sei lá, na Alemanha, acho que eles exigem, senão a empresa não consegue justificar o visto, entendeu? Pô, como que você está fazendo um visto de desenvolvedor e essa pessoa ela nem é formada? Aí, tipo, o governo pode barrar. Então, muitas vezes a faculdade ela é importante para quem quer morar fora para conseguir ter o visto. Se você só quiser trabalhar para fora, mas morar no Brasil, aí normalmente essa exigência não existe. Eles nem vão pedir documentação, não vão pedir nada. Então, vai depender um pouco se você quer ir ou não. E aí teve uma pergunta que viu no meu perfil que eu sou nômade, né? Então, normalmente eu e minha esposa, a gente fica 5 a 6 meses fora do Brasil todos os anos, desde 2015, exceto 2020, por motivos óbvios, né? Mas mesmo ano passado a gente conseguiu ficar 5 meses fora, mas 2020, por causa da pandemia, não. Então, o motivo... Como fazer isso, né? Então, primeiro, buscar trabalho remoto, né? Hoje já saiu pesquisas que 90% dos desenvolvedores já estão trabalhando de casa, e a pesquisa diz que só 2% querem um dia trabalhar no escritório. Então, provavelmente todas as vagas de desenvolvedor daqui para frente vão ser vagas remotas. Então, acho que essa parte está bem fácil. Outra dica, se você quer morar fora ou viajar ou ser nômade, esse site aqui é bem legal. Você consegue comparar cidades. Dourados deve estar lá, mas deve estar com pouco dado. Mas você pode comparar, sei lá, já fui para São Paulo. Então, você pode pôr Milão e São Paulo. E aí você vê quanto custa o leite, quanto custa a coca, quanto custa... Para você ter uma ideia de custo. Tem que ter uma boa internet, né? Se você quer trabalhar, você vai ter que ter. Então, hoje em dia, a internet em geral tá boa. Logo no comecinho, em 2015, eu ainda perguntava em todo Airbnb que eu ia ficar. Airbnb é um site de hospedagem. Eu perguntava se a internet era boa mesmo, que eu ia trabalhar. Hoje em dia, acho que isso não é mais um problema. E também ter um chip 4G para emergência é bom. Aí uma dica de viagem, né? Uma dica de desenvolvimento, mas... Tem uns tours que são de graça em quase todas as cidades turísticas do mundo. Então, você pode fazer esses tours para você entender um pouco da cidade. E se você quer realmente sentir parte da cidade, não simplesmente ficar pingando, não fica mudando de cidade todo dia, né? Tipo, sei lá, fica 5, 7 dias na mesma cidade para você entender um pouco mais o espírito do lugar, conhecer pessoas. Então, se você ficar só pingando, muito provavelmente você só vai conhecer os lugares turísticos, porque você não vai ter tempo.
Então tinha umas perguntas disso. Depois, se tiver mais pergunta, quem perguntou lá pode completar também. Aí, antes da gente abrir para as dúvidas aqui, só alguns links, né? Então tem a empresa que eu fundei, que é a Quave, que a gente tem 4 canais hoje no YouTube. 2 deles são bem focados em desenvolvimento, um em português e um em inglês, que é o Como Criar um App. E o outro é eu e um amigo meu, que a gente fala de outras coisas, a gente fala de riqueza, de amizade, a gente fala de vários assuntos bem diversificados. E tem um outro que é o meu pessoal, que eu falo mais de tecnologia também, mas não ensinando a ser dev. Essa semana mesmo soltei um vídeo sobre o mercado de tecnologia. Se vocês forem assistir, não se assustem, mas é que o mercado está passando por um momento de transformação, onde as empresas que estavam recebendo uma enxurrada de dinheiro não vão mais receber. Mas eu não acredito que isso vai chegar a afetar as vagas, não pelo menos de acabarem as vagas. Eu acho que vai diminuir muito o número de vagas abertas, várias empresas estão fazendo demissões em massa. Então, é um mercado ainda que a gente vai ter que ver como vai ficar daqui 2, 3 anos, mas eu não acredito que vai sobrar candidatos. Eu ainda acho que tem muita vaga aberta e que todo mundo vai ser absorvido dessas empresas que estão mandando embora. Aqui tem 2 links de vaga, então tem a Provi, que é a empresa que eu sou CTO hoje, posso falar um pouquinho da Provi depois, que você pode também ver as carreiras que tem lá. E tem a Quave também, que tem vagas abertas. Eu sou o fundador da Quave, ainda sou dono da empresa, mas hoje eu não estou ativamente trabalhando nela. Hoje, ativamente, eu estou trabalhando na Provi, tem outras pessoas tocando a Quave. Se vocês tiverem dúvida, a gente tem o Discord, não sei se todo mundo conhece o Discord. Ele é um chat de gamer, mas também bastante usado na comunidade de desenvolvimento. Então, esse chat é de um desses projetos, e lá tem um canal de ajuda que vocês podem tirar dúvida. Travei aqui, estava fazendo um exercício, estava fazendo alguma coisa. Então, é um lugar para vocês saberem que vocês podem buscar ajuda. A rede social que eu mais uso, mas não uso tanto assim, mas é o Twitter. Então, pessoal, vocês acabaram de assistir essa palestra que eu fiz especialmente para o pessoal da UFGD faz umas 2 semanas, com as perguntas que eles tinham, eu tentei responder através desses slides. Se vocês quiserem aprender a ser um dos melhores programadores, vocês devem entrar lá na nossa plataforma codefordewin.dev/access, se você já quiser cair na tela de pôr o seu e-mail. O link está aqui. E vamos conversar, entra no Discord também, os links também estão aqui embaixo. Valeu, abraço!